O que vem aí para o agro brasileiro? Meu nome é Heloísa Junqueira, eu sou zootecnista e apresentadora do podcast Falando Agro. Mas antes de começar a apresentar quem eu trouxe aqui para vocês, vamos falar como é que está o mercado. Donald Trump colocou aí 50% das tarifas, o mercado alvoroçado, frigoríficos já não estão abatendo como antes. E aí? Será que a picanha prometida vai vir? E é isso, hoje nós vamos conversar isso e muito mais com a nossa convidada, que antes de tudo eu vou pedir um adendo aqui. Altino, coloca pra mim aquela música Pura Emoção do Chitãozinho e Chororó, só pra gente ir sentindo. Por quê? Não tem como não falar dessa profissional incrível e não lembrar dessa música. Ela é zootecnista e hoje proprietária da Simpec. Com vocês, Geisa Ornelas. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço demais o convite, Elô. Estou muito feliz de estar aqui. Quando você me convidou, eu prontamente aceitei, porque assim, nosso santo já batia há muitos anos. Há muito lá, tempo. Desde lá da faculdade. Então, assim, para mim é uma honra, é um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu fiz essa ênfase mesmo de trazer a música para colocar para você por quê. Para quem não sabe, né, eu e a Geisa, nós fizemos zootecnias ali. Termos um pouquinho diferentes, algumas matérias juntos e tal. Sim. E quando eu cheguei, eu olhei para aquela e falei assim, eu não tinha não era habituada a ver tantas mulheres na minha área, né? Eu só estava acostumada com homem. Quando eu cheguei, eu vi ela assim, toda posuda, sabe? E ali, falando com os caras, ali conversando de tete a tete, eu falei, caraca, eu preciso ser amiga dela. Então, assim, não tem como. E aí, né, você vai falar, são mais de 10 anos dentro dessa profissão, tá? Porque ela tem outra profissão, ela vem de outra profissão. E por isso que tá essa carreira toda. Mas antes disso, né, Geisa é zootecnista, Geisa é proprietária do seu negócio, Geisa é mãe do André, tá? Que tá lindo. Obrigada. E eu falo, assim, que ele te transformou. Muito. Ele te trouxe um brilho que você já era iluminada, mas, assim, parece que você é inexplicável. Com quanto o André te fez bem. Muito, assim. O André, ele é o cargo mais importante que eu exerço, que é o cargo de mãe. Então, a minha vida depois dele, assim, completamente eu busquei. Nasce uma mãe, nasce uma vontade de empreender, né? E eu busquei muito essa liberdade de horários. Não que eu trabalho menos, porque agora eu trabalho muito mais. Só que eu tenho uma flexibilidade ali para estar com meu filho, porque eu acho que esses primeiros anos da infância são muito importantes. Eu tive a minha mãe muito presente na minha, né? Então, eu fiz questão de fazer isso por ele também. Então, nasceu o André e nasceu a Simpec também. Mais ou menos junto. Nasceu ali, depois do André, eu trabalhei ainda como CLT mais um ano e pouco. Aí, meus horários, eu não estava conseguindo ver meu filho acordado, Elô. Eu saía muito cedo, ele estava dormindo, chegava, ele estava dormindo, e aquilo começou a pesar um pouco para mim, porque eu ficava muito na estrada. Aí na verdade, a vontade de empreender já é lá de 10 anos atrás. Porque pra quem não sabe... Mas depois a gente vai falar sobre isso. Pra quem não sabe, a Geisa ficou aí mais de 10 anos comandando um dos maiores confinamentos aqui da região. Tá muito bem referenciado. Sim. E a gente já via nas redes sociais dela, né? O quanto ela trazia informação, o quanto ela era influenciável, né? Então, assim, vocês não têm noção o tanto de recém-formado que falava, você não consegue o estágio pra mim lá, não? Então, eu enchi o saco dela pra conseguir estágio. Eu sempre gostei muito de receber os estagiários, assim, porque muitas fazendas fecham as portas. E eu, desde que sejam bem selecionados, sempre gostei muito. Então, tinha mesmo uma fila de gente ali querendo fazer estágio. Graças a Deus, eu achava isso bom demais. E quem vê ela, assim, toda meiga, bonitinha, aí não entende o link com a música e a Geisa, porque é o seguinte. Geisa é referência no que ela faz aqui. Eu vou deixar ela explicar bonitinho o que ela faz. Mas quando ela chega numa mesa de negociação, os caras treinam. Entendeu? Então, por isso da música. Jeito de cowboy no corpo de mulher. Porque essa mulher é terrível, tá? Terrível. Então, assim, a hora que você quiser, conta pra gente aí um pouquinho sobre a sua trajetória. Porque depois a gente vai entrar no assunto. Bom. Do nosso mercado da carne. Não, tem que falar, né? O mercado tá maluco.
Eu sou zootecnista. Bom, meu nome é Geis Ornelas. Eu sou zootecnista, sou especialista em confinamento. Então, foram os últimos 10 anos da minha vida foi dentro do confinamento, na operação. Então, assim, chegando cedo, saindo muito tarde. E a Elô falou que eu tenho outra profissão, porque a minha primeira formação foi em Direito. Então, eu sou nascida e criada em fazenda. A vida inteira morei em fazenda, aí fui fazer Direito, né? Tipo, falava, acho que Direito é minha praia e tal. Terminei a faculdade de Direito, mas não me encontrava ali naquilo. Então, foi quando eu falei, quer saber, eu vou procurar alguma coisa na área da pecuária. E aí, zootecnia, precisava trabalhar. Então, eu trabalhava durante o dia, já num confinamento. Então, eu comecei... O primeiro ano de faculdade, eu já comecei trabalhando num confinamento. Então, eu tenho, por isso, desses 10 anos aí de confinamento. E aí, a zootecnia foi onde eu me encontrei. E, graças a Deus, é a profissão que eu amo, assim. A gente vê que você é bem apaixonada mesmo pelo Eu que você gosto faz. demais do que eu faço. Eu acho muito importante. Então, eu falo que a minha missão hoje é fazer o pecuarista fazer conta. Sentar e colocar sabe, a importância do custo dentro da fazenda, dos pequenos, médios e pequenos. Hoje os grandes estão aí com a conta na ponta do lápis, mas o pequeno e o médio pecuarista ainda tem muito essa dificuldade. Eu falo que o meu propósito é ensinar o pecuarista a fazer conta e falar, venha cá, vamos saber quanto está seu custo da sua arroba. Porque é muito... Hoje em dia ele fica muito sambando aí no mercado e é difícil, né? Então, assim, é um grande propósito meu hoje com a Simpec, é essa consultoria. Então, depois desses 10 anos, voltando a contextualizar, depois desses 10 anos de confinamento, eu fui mãe, né? Onde já falei, e aí trouxe de novo esse sonho que estava lá guardado. Estava na gaveta lá de empreender, de ter uma empresa de consultoria. E aí surgiu a Simpec. A Simpec hoje é uma empresa de consultoria e representação comercial. Eu faço a representação comercial de 2 grandes empresas assim de extrema qualidade, que é a DSM Tortuga, uma na parte da nutrição, então que tem crescido muito, assim, graças a Deus. O mercado aqui regional gosta bastante dos produtos. A Tortuga carrega um nome muito forte, né? E ela tem produtos de extrema qualidade, assim. É impossível você comprar Tortuga e falar, nossa, isso aqui não deu certo. Então, por isso que eu aceitei a Tortuga, pela extrema qualidade que não tem como questionar. É a pioneira aí no mercado na nutrição. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço pro... Eu não sei se é gerente, o que é, porque é o seguinte, eu ranquei a Geis, ela ia ter um treinamento hoje, e eu falei, não, vem pra cá. Então, assim, mais uma vez agradecendo, verdade, porque ela muito deixou obrigada. as suas atividades habituais pra vir aqui estar falando de agro com a gente. Isso, não, verdade. Obrigada. Tem que agradecer o pessoal da Tortuga, porque eu tinha um treinamento hoje importante, e eles me deixaram assistir gravado, então... Manda um abraço obrigada. Lá, fala o nome dele. Vitor Felipe, obrigada, viu? Desculpa aí o horário, mas eu vou assistir hoje ainda, prometo, gravadinho lá. Não, vamos sim. Vamos. E aí, você falou sobre esses 10 anos de experiência. Você sempre atuou aqui no Oeste Paulista? Você saiu pra fora? Como é que foi essa sua carreira, esses primeiros 10 anos, né? Porque você vai ser nome referência ainda. Se Deus quiser. Foram aqui no Oeste Paulista, eu trabalhei num confinamento aqui em Santo Anastácio durante 5 anos, e depois fui para um outro confinamento de uma operação bem maior, que é quando fiquei até aí 2022, 2023. Pegou pandemia. Peguei pandemia. Ixi, ficamos lá. E aí, nesse confinamento maior, eu tinha uma equipe bem grande de homens, né, ali que ficava sobre a minha coordenação. Então, nós apanhamos bastante. Todos aqueles... os processos que a gente tem que passar. E você sabe que esse processo, na minha opinião, foi de extrema importância. Esses 10 anos de estrada, esses 10 anos de chão de fábrica, de confinamento, foi da onde eu me senti preparada, né? Falei, não, agora eu estou preparada, dá para percorrer esse caminho aqui. Não tem como você dar uma consultoria de algo que você ainda não viveu, por isso que eu ainda falo muito para os recém-formados, arruma a carga, sabe? Bagagem, tudo, para depois sair, que a gente vê muito consultor aí, recém-formado, que vai para o mercado despreparado, e o pecuarista também não está preparado, e a gente vê aí bastante problema
em fazendas que eu atendo de outros consultores recém-formados aí, que sem essa carga, sabe? Falando em pecuarista, Geisa, como que você está trabalhando com eles para essa questão de oscilação de mercado? Você tem um planejamento? Como é que funciona essa sua consultoria? Aproveita aí para vender seu peixe já, ó. Eu dou consultoria em confinamento, né? Estritamente, assim, estritamente em confinamento, que é a minha área que eu domino, assim. Então, o que acontece? Eu faço todo o treinamento de equipe na parte operacional, pego um confinamento durante 6 meses, pego uma fazenda durante 6 meses, treino a equipe em tudo que ela precisa ficar, leitura de coxos, cor de fezes, e inclusive nutrição, porque tem confinamento que já tem um nutricionista específico, então vai depender, cada confinamento tem eu tenho um estilo de trabalhar, mas a minha consultoria é em confinamento, é na parte de gestão, de números, levantar números, saber quanto está saindo o custo da sua arroba produzida ali, para saber se 300 está caro ou está barato. Então, assim, eu ajudo o pecuarista a levantar todos os custos dele, a comprar o melhor insumo na melhor hora e treinar a equipe, ter uma equipe redondinha ali para poder tocar a operação de um confinamento que é tão cara, né? O confinamento, a parte da engorda ali é a parte mais cara da vida do boi. Então, assim, porque tem que fechar a conta, né? Tem que fechar a conta. Então, se às vezes a arroba tá... O pecuarista às vezes está fechando lá no confinamento, ele nem sabe quanto que está custando a arroba dele e ele está brigando por 300, 310 com o frigorífico. Mas ele não tem quanto que ele está gastando para produzir a arroba dele. Então, assim, a minha consultoria é bem isso, levantar os números da fazenda. Eu levanto, e aí levantando os números, a gente vai treinando a equipe para conseguir ajustar a leitura de coxos, cor de fezes, nutrição, insumo, e deixar tudo redondinho ali no trato. Porque o que a gente vê hoje em dia, né? Todo mundo tá achando muito, muito mais viável tratar-se o boi no confinamento. Mas não sabe toda a logística que gera em torno disso. Então, simplesmente eu vou montar um galpão, um barracão, eu vou acimentar o piso por conta do bem-estar, vou colocar um aspersor lá. A dieta, eu planto milho, eu vou vendo aqui o que eu coloco de concentrado e vai. E não é assim, né, Geisa? Não é assim. Na verdade, o confinamento ele começa no planejamento, né? Você precisa planejar tudo antes, o que você vai fazer, planeja esse ano o que você vai fazer o ano que vem. Quantos boi você vai... Começa tudo por aí. Quantos boi você quer engordar o ano que vem? 1.000, 2.000, 3.000, 100? E aí você vai fazer o planejamento de insumos para essa quantidade de boi, fazer a parte de instalação para essa quantidade de boi. E o pecuarista hoje ele tem o hábito de começar tudo ao contrário. Primeiro ele faz a instalação, depois ele vai ver o insumo, depois ele vê quantos boi ele vai fechar. Então, assim, ele meio que se atropela ali nas instalações e no departamento, sabe? Ele se atropela, começa a falar, não, eu vou fechar 100 boi. Daí ele compra o boi, mas não comprou o insumo ainda. Então, assim, eu ajudo ali, sigo uma linha, ajudo o planejamento para ele seguir uma linha ali. Não, eu confesso que eu concordo com você, porque tem um conhecido, não posso falar cliente, que ele começou a fazer as instalações primeiro, né? Toda a parte de terraplanagem, tudo bonitinho. E você pergunta para ele, mas qual é o profissional que está te atendendo, né? O que você vai fazer? E aí ele, não, eu tô fazendo por conta. Ainda tem muito disso, né, Geisa? Ixi, como tem. Como tem. Aí depois, na hora que ele chama a gente para pagar fogo. Ó, meu consumo tá baixo, mas daí ele não colocou a metragem de coxo certa, a metragem metro quadrado por baia. Não fez a separação adequada. E aí por aí vai. São inúmeros problemas que um confinamento sem planejamento te traz. Aí o barato, aí você estava querendo ganhar dinheiro, você vai perder. Não, desiste. É complicado. Então, só para me entender, você pega um produtor ali, olha, Geise, eu tô chegando para você hoje, quero começar a estruturar a minha fazenda. Aí você vê um potencial, olha, a gente consegue fazer um semi-confinamento, confinamento aqui. Aí, beleza, tá tudo redondinho, tudo bonitinho. Aí ele fala, Geisa, onde que eu vou vender esse meu gado? Isso. Como é que funciona essa parte? Na verdade, a parte da venda em si, eu até auxilio, mas eu não fico com essa responsabilidade. O que acontece? Eu falo para ele ver os mercados que tem aqui em volta da região dele, as indústrias, e ele vai ter, por exemplo, eu trabalho com rastreabilidade também, né? Então, eu rastreio o gado para agregar aí um valor, trabalho com uma certificadora, a SS. Então,
a primeira coisa que eu falo, ele fala, eu quero rastrear meu gado. Eu falo, primeiro, vamos fazer o seguinte, procura nos frigoríficos da região quanto você vai ser remunerado a mais se você rastrear seu gado. E aí o frigorífico vai te falar, você vai ver se compensa ou não rastrear seu gado. Não é porque eu vendo rastreabilidade que eu quero que você rastreie seu gado. Vai que você rastreie e no final você vai vender para o mercado interno, que é o mais próximo da sua fazenda, e aí você não é remunerado e eu não entreguei um bom serviço. Então, quando ele está com esse gado pronto, o que eu posso fazer é auxiliá-lo na venda. Auxiliá-lo, o frigorífico tal está pagando isso, o frigorífico tal está pagando isso, mas a decisão sempre é do pecuarista. Se vai ficar no mercado interno ou vai para exportação. Ou vai para exportação. Olha, eu acho que eu não podia dar esse spoiler, mas como a Geise é muito especial, eu vou falar para ela sem falar nomes, tá? Porque eu acho que se eu falar, você vai saber. Tá. Em outubro, você que tá aí assistindo Falando Agro, que tá gostando do nosso conteúdo, eu peço para que reserve a sua agenda de outubro. Porque nós teremos aqui ela, que vai falar sobre rastreabilidade animal. Quem eu falo, você já sabe, né? Uhum. Vem lá da terra do Leonardo. Você já sabe quem que é, né? Muito legal. Então, assim, aguardem. Fiquem de olho aí, ativa sininho, se inscreve no canal da Radiocast 101. Que é um assunto aí de extrema importância. O pecuarista tem que saber sobre rastreabilidade animal, porque é o futuro. E o quanto isso movimenta o mercado, né? Exatamente. E falando de mercado, eu vi um post, eu até mandei pra você, né? E tava pegando e falando assim, será que agora é hora da gente realmente conseguir consumir a picanha? A gente vai conseguir comer picanha agora, Geisa? O que você me fala? Olha, eu acho complicado, viu? Se a gente não comeu até agora, daqui pra frente, a tendência, na minha opinião, é piorar. Assim, é muito difícil. Qualquer coisa que eu falar sobre o mercado aqui vai ser especulação, né? Porque o mercado, ele é muito volátil, né? Não tem como. Mas se não comemos picanha até agora, Elô, eu acho difícil agora com essa tarifa do Trump de 50%, porque a gente já tinha uma tarifa aí de 26,4% e agora mais 50%. Imagina você tem 76,4% a mais de tarifa. Fica inviável, a gente não consegue exportar. Se fosse comprar um produto, eu tenho esse produto aqui tão bom quanto, os dois são bons, mas esse aqui está 76% mais caro, você vai fazer o quê? Vai comprar o outro. Não tem como. Então, nós vamos perder essa força de mercado, essa força no mercado dos Estados Unidos foi o nosso segundo maior importador. Então, assim, tá complicado. O mercado interno, na minha opinião, não vai sofrer. Lá no mercado, a gente não vai baixar 50%. Você pode ficar tranquilo. É porque, assim, pra quem não entende, quem não é da área, o que acontece? Não tem como baixar. Eu vou dar a minha opinião, a nossa opinião aqui. Uhum. Se você mantém o preço, a gente tá falando de picanha, né? No preço que é a picanha hoje, antes você tem a oferta. Quando a oferta é muito grande, o valor aumenta. Quando a oferta é pequena, o valor diminui. O que vai acontecer? O nosso mercado, o preço da carne não vai baixar. Por quê? Precisamos ter um lucro. Então, o preço vai se manter para que aí o governo... Não chega na ponta, né? Consiga ali. Quem se ferra é sempre o produtor. É produtor. E a indústria também. E a indústria. Então, assim, você vai continuar indo no seu açougue, a carne vai estar no mesmo preço. Exatamente. Tanto que aconteceu tanta coisa nesses últimos anos e a carne não mudou de preço. Não baixa. Se não, aumenta um centavo para lá, um centavo para cá, que não vai fazer diferença no seu bolso. Então, assim, nós tivemos aí a China saindo, tivemos o produtor passando esses últimos anos perrengue mesmo, os custos altíssimos. Então, o que acontece? Essa tarifa, ela, a curto prazo agora, ela vai afetando o produtor diretamente, porque os frigoríficos... Ontem eu liguei para 2 frigoríficos para perguntar, fazer uma cotação, eu tinha um gado para negociar, e um falou, Geis, eu não estou comprando. Eu fiz escala até, que era um mercado interno, eu fiz escala até semana que vem e eu vou esperar para ver o que vai acontecer. O outro falou, olha, eu estou comprando, mas está R$300 a arroba. Então, assim, não vai chegar. Por que acontece? A indústria, como ela não vai exportar para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não vai querer comprar uma carne 76% mais cara, ela precisa abrir outros mercados. E não é do dia para a noite que você abre outro mercado. Leva muita negociação por trás disso. Então, assim,
Na minha opinião, a gente vai conseguir arrumar um jeito de sair desse bolo aí, que a gente é brasileiro, né? A gente vai arrumar um jeito, mas vai demorar. E com isso, o pecuarista que está com o boi pronto, ele não pode esperar a indústria abrir um outro mercado para redirecionar essa carne que ia para os Estados Unidos e para esse outro mercado. Boi gordo, eu sempre falo, boi gordo é pão quente. É na hora, tem que comer, senão você vai perder. Aí o cara que está com um boi pronto, no confinamento, gente, uma diária de confinamento é 16, 17 reais por dia para engordar um boi. Então, assim, você vai ficar perdendo isso, segurando o seu boi ali? Não tem duro condição. Que depois, dependendo de uma faixa etária, ele para de converter, né? Aí ele não tá ganhando mais. Então, chega um certo ponto que ele já tá baixando, já baixou o consumo, tem que sair. Se a arroba tiver 100, 200, 300, o boi tem que sair de qualquer jeito. E aí, o pecuarista que sofre, porque existe algumas... Eu sempre falo, Elô, que o pecuarista, os pequenos aí, e os médios e pequenos pecuaristas, é muito difícil, porque você sabia que saiu uma pesquisa? Adivinha quantos % do pecuarista brasileiro tem balança? Chuta um número aí. Nossa, era para todo mundo ter. É. Mas eu acho que deve ter uns 60%, nem isso, quanto... 15%. Sério? 15% do pecuarista só tem balança. E o pecuarista vende o quê? Peso, vende carne. Como que ele não mede o que ele vende? É aquela questão, vai no olho. Mas o frigorífico não compra o boi dele no olho. Não, sim. Então, eu fico impressionada com isso. O cara vende carne, o cara vende peso. E ele não acompanha o ganho de peso dele na fazenda. Ele não mede isso. Então, assim... Ah lá, Coima, estamos fazendo propaganda para vocês aqui, ó. Coima é... Vamos ao Falando Agro para começar a vender balança. Não, é verdade. Então, assim, para mim, tem que melhorar. Antes de falar de mercado, a minha opinião, tá? Tomara que os pecuaristas aí não fiquem bravos comigo. Mas antes de falar de mercado, que não tá na mão do pecuarista... O pecuarista não consegue mexer no mercado lá, isso aí tá fora dele. Ele tem que mexer da porteira para dentro, sabe? O que ele consegue? O que está na mão do pecuarista? O custo do insumo dele ali, quanto ele vai gastar para produzir uma arroba. Então, o custo da arroba produzida dele, se ele vai gastar menos, se ele vai gastar mais, se ele vai produzir mais, se ele vai produzir menos. Ele tem que, pelo menos, ter uma balança na fazenda dele, para ele pesar, para ver se o proteinado que ele está usando na época da seca está ganhando peso. Às vezes ele paga mais caro num de melhor e ganha mais peso do que pagar barato, porque o pecuarista quer pagar barato, mas ele está pagando barato num produto e esse produto não está fazendo o gado dele ganhar peso, então está saindo muito caro. Agora, se ele paga mais caro e ganha 100, 200 gramas a mais por dia ali, é muito melhor pagar mais caro num produto melhor. Então, é o retorno sobre o investimento, né? O ROI do pecuarista, que eu sempre tento explicar isso para ele quando eu sento lá numa mesa. Então, assim, a gente tem que começar a fazer o que está no nosso alcance. O que está no nosso alcance? Produzir melhor, produzir mais barato e saber o custo da minha arroba produzida, porque quando eu ligar no frigorífico para vender, vai falar assim, olha, tá R$300 a arroba. Putz, eu queria vender por 310 porque eu ia ganhar mais dinheiro. Só que minha arroba tá 250. Meu custo aqui, então eu tô ganhando 50 por arroba ainda. Mas eu queria ganhar 60. Então, se você ganhar mais, ótimo. Então, é isso. Que o pecuarista tem que entender, saber fazer essa conta. Putz, eu tô vendendo a 300, a minha tá custando 270. Tá, eu tô ganhando pouco, mas ainda tô ganhando. E nós tivemos um inverno muito chuvoso, né, esse ano. Foi o que, assim, ajudou muito o pecuarista, porque teve pasto até bem mais tarde do que geralmente tem. Então, agora... Isso também eu acho que as escalas... Só que tá saindo, o gado gordo tá saindo. Já. E agora começa agosto, setembro, começa a sair o gado de confinamento. Ou seja, tem mais oferta. Então, aquela arroba de R$400 que o povo falava aí no segundo semestre, eu nunca acreditei. Eu sempre, assim... Eu falava, não, eu acredito que vai subir, sim, porque... É o ciclo pecuário, não tem como fugir do ciclo, mas chegar a 400 ou 300... Não chega mais agora, né? Eu acredito que não. Isso é uma opinião minha, né? Eu posso estar muito errada. Porque o mercado é uma loucura. Dessa notícia para cá, em abril, a gente tinha uma arroba do mercado futuro de 350, 353 para agora. Aí hoje já tem o mercado futuro, tá aí 320.
Então, 323 já baixou, de abril para cá, o tanto que baixou. É porque, para quem não sabe, a maior exportação que a gente faz é de dianteiro. Porque lá nos Estados Unidos eles consomem muito hambúrguer. Então, assim, o hambúrguer deles vão ficar bem mais caro. E o que acontece Eles lá... vão abrir outros mercados, né? Mas aí, e a qualidade? Querendo ou não, a gente entrega a qualidade, né? A gente entrega qualidade e volume, né? Com certeza. E aí, por essa questão de ficar o boi inteiro aqui pra gente, né? A arroba vai abaixar. O pecuarista não vai conseguir receber, porque vai ter muita oferta no mercado, né? Então, o que eu vejo em questão é isso. Lá nos Estados Unidos, eles estão enfrentando seca. Eles não têm um número relativo de animais para suprir a necessidade. Eles vão ter que buscar essas exportações em outros países. A Austrália é o nosso maior concorrente ali dos Estados Unidos, né? Eles vão comprar muito mais carne australiana agora. Só que aí é uma dificuldade tanto para nós quanto para eles, falando nisso, né? A gente tem outros mercados. A gente consegue China, Paraguai, Austrália, né? Mas não é uma negociação que acontece de hoje para amanhã. Tipo, eu chego aqui, oi, Geise, então, ó, tô precisando aí que você manda uns dianteiros pra mim, porque eu preciso fazer os meus hambúrguer. Como é que funciona? Não é assim, tem controle de sanidade, né? Não, tem é muito complicado. Se abrir um mercado novo, Nossa. Então, assim, eles estão achando que... Não é da noite pro dia que essa carne vai baixar, e essa carne aponta ali o mais fraco, que é o consumidor, não vai ver diferença agora, né? E assim, você acha que essa tarifa para agora foi um golpe mortal mesmo? Ou você acha que o pecuarista vai começar a se reinventar, a modernizar, tentar investir um pouco mais para ter um retorno? Eu falo que o pecuarista, ele precisa tentar sair ao máximo desse jogo do mercado aí. Ele tem que parar de só depender do mercado. Então, tem que fazer um seguro de baixa, porque agora a arroba estava para cima, né? Então, assim, muitos deixaram de fazer esse seguro. Falaram, não, a arroba está subindo, vou fazer um seguro de baixa, gastar esse dinheiro para quê? Para que eu vou gastar? Mas é assim, a gente faz... é igualzinho seguro de carro. Você paga para não usar. Eu ia perguntar para você, o que é esse seguro de caixa? Você faz um seguro, gente, eu não sou muito especialista em mercado, eu tenho vários amigos para... É a vivência. Eu tenho amigos para indicar aí sobre o que fala sobre o mercado, mas assim, você trava o mínimo. O custo da sua arroba tá hoje 250. Você vai lá e trava a 310. Você vai pagar um valor por arroba para receber o mínimo, que é 310. Se o boi subir... ótimo, você vai receber o que subiu. Se o boi baixar de 310, você vai receber os 310. Então, é um seguro que você paga de baixa. Se o boi baixar mais do que aquilo, você vai receber... Você fica segurado ali no mínimo. Então, assim, na minha opinião, tem que fazer. Mas, Geisa, o seguro a gente paga para não usar, gente. Quem que paga um seguro de carro querendo bater? Ninguém? É uma precaução, você precisa, né? É o preventivo, né? É preventivo. Então, assim, enquanto o pecuarista não começar a usar o que ele tem de ferramenta para se proteger, ele vai ficar à mercê do mercado. Por exemplo, agora, nós já estamos sabendo aí que alguns frigoríficos já estão parando de abater. Isso está gerando problemas aí de empregatícios, tudo isso. Mas você já tem algum cliente seu que já está afetado com isso? Não, ainda não. Assim, eu tenho... O que acontece? O frigorífico... Ontem até liguei para um dono de frigorífico e eu conversando com ele falou assim, Geisa, o fato é que a gente não sabe o que vai acontecer. E na incerteza é melhor não comprar. Não comprar. Então, o que eles estão fazendo? Estão esperando para ver o que vai acontecer... como que o nosso governo vai tentar resolver isso aí, se realmente porque é a partir do dia 1º de agosto, se realmente vai ter essa tarifa ou não. Então, assim, na verdade, eles estão esperando. É o esperar para ver. Eles estão tirando o pé, talvez reduzindo os abates. Frigorífico que abatia aí 900 cabeças tá reduzindo aí o seu volume de abate, até para aumentar um pouco essa escala. Isso é uma jogada de frigorífico, de indústria, porque afeta o pecuarista, mas também afeta a indústria. Então, e agora com o nosso dinheiro desvalorizou, né? O dólar subiu, e aí talvez essa taxa, como o nosso dinheiro desvalorizou,
se for concluir mesmo essa taxa, a gente fica menor essa diferença. Essa tarifa fica menor. Então, porque o nosso dinheiro está muito mais baixo, desvalorizou perante o dólar. Então, assim, a curto prazo, vai prejudicar os pecuaristas com boi pronto, que quem tem boi para sair, que estava esperando vender esse boi aí a 320, 300, até 350. A curto prazo, na minha opinião, é isso aí que está acontecendo. As escalas já estão aí com 10, 11 dias aqui na nossa região. Então, assim, a curto prazo é o pecuarista que vai sofrer. Agora, com certeza, o consumidor final não vai nem perceber. Ele vai comprar a picanha dele lá com o mesmo valor e o pecuarista vai vender bem mais baixo. Pode ter certeza. Você já matou todas as perguntas que eu ia fazer para você em uma aqui. Mas a questão é o seguinte, né? Então, vai prejudicar o nosso PIB. E a questão é, né? Por que eles estão demorando tanto para fazer um acordo? Será que é alguma coisa de birra, o atual governo com birra de ideologia? Porque eu falo assim, se fosse alguma coisa de MST, já tava todo mundo ali fazendo comitiva, né? E eu vi também que o atual presidente, ele não está nas negociações. Quem está nas negociações é o vice. E ele está tentando ali um acordo de reciprocidade, eu acho que é esse o nome. Nem sei também. Pedindo ali 90 dias ainda, mas o Trump falou já, não tem essa, é 1º de agosto, já começa a valer. Eu acho que ele, assim, na minha opinião, né, do outro dia, o Trump anunciou isso, no outro dia já tinha que estar indo uma galera lá e falar assim, não, calma aí, vamos ver o que está acontecendo. Por quê? Porque agora é uma guerra política, é uma guerra comercial. E o maior prejudicado é nós, o Brasil. Você acha que a gente... ele precisa da nossa carne, ele precisa de... Gente, calma, tem outros países com ele, não precisa não. Quem precisa vender é a gente. Então, assim, essa é a minha opinião, né? Então, está demorando para fazer um acordo, para ir resolver essa situação. Será que não tem ninguém capacitado para ir lá e tentar fazer um acordo de paz, alguma coisa para isso? Né? Mas com certeza deve ter, mas como o nosso governo e o governo dos Estados Unidos aí, eles se bicam aí, tem toda essa direita, esquerda, esse negócio aí, quem sofre com isso é o produtor. É o produtor, não tem jeito. E volta assim, querendo ou não, quem paga é a gente, quem paga é o produtor, e aí o agro continua sendo vilão. Porque o agro, nesse governo, ele tá bem esquecido, assim, sabe? Tem várias notícias aí, então... E aí, porque volta aquela briga de direita, esquerda, e o agro é de direita e tal, mas, gente, não existe direita, esquerda, existe produzir. Direita e esquerda. Você come o quê, meu amigo? Então, não adianta entrar nessa guerra de ideologia, porque quem coloca a sua comida, seja ela industrializada ou não, natural ou não, é o agro. Então, se o agro não produz, não tem comida na mesa. Então, é um recado que a gente deixa, né? Não estamos contentes com isso. E aí me veio uma questão aqui, né? A gente tem o Plano Safra, né? Lançou agora, no começo do mês de julho. Mas eu te pergunto, as alternativas não estão correspondendo, né? Com as necessidades. Será que a gente aí precisa de uma melhoria no Plano Safra? A gente vai ter que ter um plano de socorro emergencial para a galera da carne? Porque, na verdade, isso vai, a longo prazo, isso vai... O pecuarista vai perdendo a vontade de produzir. Essa que é a verdade. Quando ele tem um plano safra bom, tudo está indo a vento e popa, o que ele faz? Ele produz mais. Chega numa hora dessa, que acontece essas coisas, ele vai perdendo a vontade de produzir, vai perdendo a força. E a força em produzir mais e melhor. Então, isso, a longo prazo, o que vai acontecer? Vai faltar no mercado interno. Aí a picanha vai subir gostoso. Aí... minha amiga. Não, pode se a gente perder a vontade de produzir e baixar a produção, aí sim o consumidor vai sofrer. Porque daí lá na ponta, aí vai chegar lá no mercado esse custo. Aí vai ser muito alto, porque vai ter menos produção. Porque hoje, quando a gente fala em produção, muitas pessoas ainda têm aquela mentalidade do gado a pasto, né? Eu sou defensora do gado a pasto. Eu gosto muito também. Mas eu já também trabalhei em confinamento, eu vi como é que é ali a dinâmica. E aí, o que eu penso, né?
eu tento pegar todas essas crises como uma oportunidade pra gente se aperfeiçoar mais e virar potência. A gente já é potência, mas ser ainda mais potência, né? Você tem esses dados? A gente tá com quantos confinamentos, dados de gados confinados aqui, você sabe? Eu não vou ter esse dado. Eu lembro de ter lido essa notícia, mas esse dado específico, depois a gente pode até pôr tem aí pra eles. Um aumento, né? Não, o gado confinado vem aumentando, nossa, esporadicamente, muito, assim. Muito, tem muita gente. Depois que abriu o mercado China, teve um aumento muito grande de gado confinado, porque a gente precisa entregar um boi até 30 meses. Então, para entregar um boi até 30 meses, você precisa intensificar a engorda dele. Então, intensificando a engorda, você precisa ter um confinamento. E aí, a gente conseguiu... Surgiu muito mais confinamentos aí dos anos para cá, desde quando a gente abriu o mercado China, com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é a diferença do boi China pro boi convencional? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu quero vender no preço do boi China, eu quero produzir pro boi China. Qual que é a diferença, Geisa? Não é a qualidade, não é a mesma? Não, a qualidade pode-se dizer que é a mesma. O boi China, ele é um boi até 30 meses. Porque a China não compra boi acima de 30 meses. Então, assim, você precisa produzir um boi até 4 dentes, né? Então, um boi novo, você precisa ir colocar do nascimento até ele morrer 30 meses. E a gente tinha no Brasil, não saía boi até 30 meses. Esse mercado que abriu da China foi muito bom. Isso, pra mim, na minha opinião, o pecuarista brasileiro, sim, teve que aprender a produzir mais em menos tempo por causa do mercado. Foi muito bom para o Brasil, esse mercado China que a gente abriu, além de ser o nosso maior comprador, né? Não, perfeito. Então, eu vejo assim, né? A gente está passando aí por um meio de conflitos políticos que acaba prejudicando o mercado interno e agora externo. E a gente tem que esperar decisões do governo, esperar o que vai acontecer. Tem que esperar. E assim, como é que você acalma o seu produtor nessa hora? O que tá gerando agora de fala dentro dos currais, das salas de reunião? Hoje, ele, com certeza, os nervos, né, do produtor tá aí à flor da pele. Ninguém tá dormindo mais. Ninguém tá dormindo mais. Só que o cara que tem o custo dele na ponta do lápis, ele não é que ele tá perdendo, ele tá deixando de ganhar, né? Porque uma arroba produzida hoje até o final da vida do boi aí tá girando em torno de R$270 uma arroba produzida. Então, assim, ainda tá viável pro pecuarista. A R$300 ainda tá viável. Eu sei que muitos vão se você não sabe quanto tá custando a sua arroba produzida, talvez não esteja mas viável. aqui é pra você ficar à vontade, é pra você falar, porque você tá dentro do setor, você vive isso todo dia. Então, assim, se ele não sabe fazer conta, ele não tá produzindo mais, ele não tá usando um bom produto. Então, assim, ele não está usando travas de mercado, um boi a termo com grandes frigoríficos. Tem várias coisas para se fazer. Então, a culpa não é do mercado. A culpa é de quem não está fazendo a conta lá dentro de casa, da porteira para dentro, sabe? Então, quem eu assessoro fica... Porque a gente quer ganhar mais, óbvio, né? Se a arroba for 350, ele vai ganhar muito mais, quer ganhar dinheiro. Mas eles não estão perdendo dinheiro. Com essa arroba 300, não está perdendo dinheiro. Então, ele sabe quanto está custando. Então, você traz pra gente uma nova visão. Peraí, olha, não é porque nós temos todas essas oscilações que o meu produtor ou eu vou estar aí me ferrando. Por quê? Porque eu tive um planejamento. Exatamente. Igual você, no nosso início da nossa conversa, você falou, quem vai começar a trabalhar com o gado, a pecuária de corte, principalmente, tem que ter um planejamento de 1-2 anos pra frente, né? Exatamente. Ele se planejou. Ele se planejou até para uma queda dessa. Então, assim, o custo para produzir hoje tá mais baixo. Os insumos estão melhores. A gente chegou aí a milho bem mais de R$100. Hoje, uma saca de milho, até me corrija, faz tempo que eu não vejo, mas 60 e poucos reais uma saca. Então, assim, o custo tá mais baixo. Claro que se a arroba tivesse 350, ia ser muito melhor para todo mundo. Mas, como o custo de engorda baixou, ele consegue. Se o boi dele tá pronto a 300, ele vende a 300, sabe? Não fica brigando com o frigorífico. Faz o que ele pode fazer. O que tá no alcance dele. O que não tá no alcance dele, Deus pertence. Tem muito o que fazer. Então, sem pânico. Se você se planejou ali, você tem a sua reserva,
você consegue manter os seus funcionários, você consegue manter a mesma rotina de trato, tudo bonitinho Tudo, ali, desde que ele... tudo Não, bem. não tem para que criar... Não tem pânico. Agora, pânico tá o pecuarista que não se planejou, o pecuarista que não sabe o custo da arroba dele, só sabe por quanto ele quer vender, mas quanto tá custando para ele, ele não sabe. Então, assim, se tiver custando 300, 310 e ele vender a 300, aí, meu amigo, esquece. Aí você não vai ganhar dinheiro nunca com a pecuária. Se você não tá sabendo o seu custo, se você não tá fazendo conta. Então, assim, para quem tá munido de munição ali, que ele tá... Não, tudo bem, isso é ruim, é péssimo, mas eu não vou... Isso aí não vai me afetar. Aí ele vai buscar um outro... Na hora que chegar a 350, aí ele vai nadar de braçada, ganhar dinheiro. E é isso aí. É isso que eu falo com os pecuaristas que trabalham comigo. Não sofre, a sua arroba tá 270. Calma. Vende, respira, vende. Você tá ganhando ainda. Estratégia. É por isso que é a importância, né, de ter profissionais. Eles conseguem dormir. Consegue. Aí consegue dormir. Não fica aí, não é o Trump que tira o sono dele. Não, o mercado travou, o açougue parou de vender, o frigorífico segura. Uhum. E para quem, na ponta lá do consumidor, meu amigo, não vai chegar a picanha aí barata na sua mesa. Barata não. Né? Mas se você quiser carne de qualidade... Tá? Eu vou deixar aqui pra você o contato, tá? Quem que é? Queria agradecer aqui o cantinho do churrasco, tá? Porque aqui não tá pra vocês, mas eles mandaram pra gente ali uma picanha. Aí, ó. Que você não tem noção, tá? Estão saindo daqui, nós vamos comer ali, vamos degustar, né? Que a gente degusta uma carne de qualidade lá do cantinho do churrasco. É de extrema, assim, fica feliz demais, o zootecnista fica feliz demais com carne de qualidade. Você fala, nossa, o meu trabalho tá sendo muito bem feito, olha aqui essa carne. Não, e outra, depois eu faço o convite pra você ir até o frigorífico deles também, pra você dar uma olhada lá, já pegar uma parceria, porque aqui somos todos amigos. Aí a gente vai... Tem uma sinergia de ideias e atividades que a gente faz e dá certo, dá resultado. Com certeza. E sinergia, você falou essa palavra, e a minha empresa, Simpec, vem da palavra sinergia, né? É sinergia na pecuária. É você usar tudo ao favor, tudo tá ali ao favor da pecuária, a favor da pecuária, todas as alternativas, rastreabilidade, nutrição, gestão, é você juntar tudo para o mesmo objetivo ali, que é produzir melhor e mais e custando menos. E falando dela já, você está atendendo quais cidades aqui já que você está atendendo? Eu atendo até fora do estado, eu tenho fazenda no Paraná, já que eu estou atendendo, mas aqui em Prudente, região, tudo não tem, eu atendo onde me chamar, eu estou indo. E se precisar ir até você, onde a gente te encontra, Geisa? Eu fico sediada em Santo Anastácio, tenho um escritório lá que está ficando pronto ainda, mas acho que até o final desse mês aí, nos próximos dias, ele já vai estar para receber todo mundo, os pecuaristas quiser conversar, ou até eu vou até você, a gente conversa e te mostro aí todo o meu trabalho, o que eu posso agregar ou não aí na sua propriedade, né? Porque eu falo que, às vezes, eu posso até não fazer um cliente, mas com certeza eu saio da fazenda fazendo um amigo. Isso aí com fato certeza. Comigo é assim. E falando em amigo, eu queria dizer que você, agora de verdade, momento coraçãozinho aí. Quando eu cheguei na faculdade, estava tudo muito novo. E ter você, assim, a sua referência, né? Porque nós somos a diferença de idade um pouquinho maior aqui. Mas ter você ali, eu falei, cara... Isso foi o que me manteve ali. Porque eu falei, enquanto eu tiver a Geisa ali comigo, eu vou. E foi, né? Você acabou formando um ano antes. Formei um ano antes. Mas assim, a gente sempre juntas, né? Dando força uma pra outra. Eu acho que... Eu não tenho muito esse negócio, mulher ou homem, não. Porque eu não me apego. Todo mundo de igual pra igual. Eu nunca me apeguei nisso, porque meu pai sempre me ensinou. Falou assim, você é o lugar que você queira estar. Pode ser homem, mulher. Então, assim... Eu tenho muito isso dentro de mim. Então, obrigada, Elô. Eu fico muito feliz de ser uma referência para você. Com muito certeza, feliz. Eu tô assim, emocionada. E você é uma referência para mim também, de comunicação, de estar sempre aí nos eventos, comunicação. Você sabe, esses dias, né, até abrindo aqui, a Elô me indicou uma pessoa maravilhosa da qual eu conheci. Falou, Geisa, é para você isso aqui, vai. E realmente...
você acertou mais uma vez em cheio, assim. Ai, que bom, fico Obrigada, feliz. eu fico muito feliz. Então a gente se despede aqui nesse nosso encontro de amigas, de profissionais. E eu conto com vocês nas próximas edições e dizer que aqui, ó, é parceria. Não tem competição. Eu espero que vocês tenham amizades como as nossas para crescimento. É verdade. Que agora eu quero ser parceira da Simpec. Eu acho que as comigo. portas estão abertas. Então você que gostou de mais um do nosso episódio, eu peço que siga-nos nas redes sociais, se inscreve no canal da Radiocast 101. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, porque foi mais um encontro do meu, do seu e do nosso Falando Agro.